Hoje, aqui no nosso podcast Revista Estadual, nós trouxemos a secretária da Diversidade Humana e da Mulher na Paraíba, Lídia Moura, que chegou elegantérrima aqui para participar do Orçamento Democrático. Chegou. Lídia, que bom tê-la aqui, tudo bom? Tudo muito bom. Vocês são tampa de crush. Que é isso? Considerados, né? Ela veio com a carreira, viu, Luiz? Pois de é, crush. tampa de crush esse pessoal aqui, porque fazendo um programa maravilhoso como esse aqui, não é, dentro do orçamento democrático, quando está acontecendo o orçamento democrático, é muito importante, né? Porque é a festa da democracia participativa. Então, estou contente de ter conseguido chegar. Peguei um trânsito horrível, mas consegui chegar. Eu imagino. Imaginemos que em 1990, Lídia, o mundo celebrava com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, celebrava de verdade, porque a questão que era tratado como doença, homossexualidade como código de doença. Por isso que a gente tem a civilização, que tem um processo civilizatório que avança, e a OMS reconheceu e retirou isso. Por isso que celebramos o combate à LGBT-fobia no 17 de maio, com esse ato da Organização Mundial de Saúde. O que é que nós temos de lutar e celebrar? Olha, foi muito importante naquele 17 de maio de 1990, porque estava no Código Internacional de Doenças como um transtorno mental. Ainda Absurdo, era né? uma doença, e era uma doença da mente, né? Sim. Então, a comunidade lutou muito. Não era chamado sequer homossexualidade, era chamado de homossexualismo, né? Que era uma maneira de classificar como doença. Então, essa comunidade lutou muito. Nós ainda carregamos o grande desafio, Luiz, Humberto e todos que nos escutam, é o fato de que nós somos o país que mais mata pessoas LGBT no mundo. Já são 13 edições consecutivas dessa aferição internacional, e o Brasil figura com essa triste marca de ser o país que mais mata pessoas LGBT no mundo. No nosso país, a expectativa de vida dessa população gira em torno dos 38 anos, né? Que é metade da expectativa de vida dos brasileiros e brasileiras. Então, nós precisamos ainda enfrentar essa violência. Tivemos uma resposta muito importante do Supremo Tribunal Federal, que foi o fato de que está equiparado ao crime de racismo. Então, é mais um instrumento que essa população tem, né, para lutar contra o preconceito, mas essa garantia da cidadania, veja que é uma população que luta pelo direito de existir, né, de poder viver livremente, de poder trabalhar, de poder amar. Então, isso é muito duro, uma população que, quando chega ali a adolescente, 14, 15 anos, muitas famílias expulsam de casa. Na escola, há uma baixa escolaridade de parcelas dessa população, porque a criança ali é tão assediada, é tão atacada, que desiste da escola. Você imagina uma adolescente de 13, 14 anos que está na descoberta da sua sexualidade, não compreende o todo, descobre a sua sexualidade e entende que, em função dessa sexualidade, é agredido, violentado, expulso de casa, a escola não dá esse suporte muitas vezes. Então, nós precisamos ainda avançar para a garantia da cidadania plena dessa população. Para garantir a cidadania, Lídia Moura, o Estado tem que colocar as suas mãos. A defesa do Estado máximo é muito importante. Quem defende o Estado mínimo defende que esses direitos praticamente sejam retirados. Mas, assim, o Estado ele tem limites para garantir políticas públicas para essas populações, e aí eu vou incluir não só LGBTQIA+, mas, por exemplo, o povo cigano, que sofre um massacre mundial. Em todo lugar do mundo que você for se identificar como cigano, em alguns lugares apedrejados, outros lugares retirados e outros lugares não admitidos. E aí eu vou os negros, as mulheres como gênero e também as pessoas com deficiência. Então,
Por que o Estado tem que pôr a mão nessas coisas, sendo que a sociedade poderia mesmo fazer? Infelizmente, o Estado tem de fazer um papel superlativo, né? Porque se ele não fizer esse papel superlativo, essas populações ficam sem esse amparo e ficam sem um amparo do direito mínimo, né? Do direito de estudar, do direito de acessar os serviços públicos. São direitos elementares que falta a essa população. Aqui na Paraíba, por exemplo, nós tivemos de criar uma casa de acolhida, que é a Casa Cris Nagô, que é uma casa que vai recepcionar as pessoas LGBTs que vivam em situação de rua ou de vulnerabilidade. É uma casa que ela é amparada, é uma casa que tem uma equipe multiprofissional, que essas pessoas ficam conosco aí por até 180 dias e que essa equipe de psicólogos, assistentes sociais, advogados vai cuidar para que essa pessoa possa encontrar, né, na sociedade algumas possibilidades. Nós temos de fazer isso porque, do contrário, essas pessoas não têm alternativa, não têm para onde ir. Com as mulheres, a mesma coisa. A gente precisa, o nosso maior desafio ainda é a violência. Era para a gente, as mulheres estão numa desvantagem histórica, que nós ficamos fora do processo da economia, do processo de tomada de decisão. Era para a gente, essas alturas do campeonato, já que nós ficamos 800 anos para conseguir o direito de estudar nas universidades, por exemplo, desde o momento que se criam as universidades na era moderna, como conhecemos, foram 800 anos para a gente poder ingressar nas universidades. Então, era de se supor que agora, e somos maioria mesmo assim nas universidades. Só um parêntese, há 91 anos que pode votar. Pode votar. Né? Então, era de se supor que agora estivéssemos lutando por outro tipo de possibilidade de equiparação salarial, mas a gente está lutando ainda para ficar viva, né? Então, nós estamos ainda naquela coisa primitiva que já teria de ter sido vencida, não foi, e as mulheres são mortas dentro de casa, diante dos filhos, e pelos motivos mais banais. Não há motivo que justifique matar uma pessoa. Mas, além disso, no caso das mulheres, são muito banais as causas das violências. Por exemplo, uma mulher não tem o direito de terminar um casamento, né? Ela termina um casamento, ela pode ser morta. Eu não conheço nenhuma mulher, a não ser que a decisão seja dos dois. Se a decisão for só dela, ela invariavelmente vai sofrer violência. Às vezes o sujeito agride uma mulher porque ele chegou em casa e encontrou uma comida diferente daquele que ele queria. Muitas vezes nós recebemos relatos que ela sequer sabia que tipo de comida ele queria. Então, perceba que é a banalidade do mal mesmo, de você espancar uma pessoa por nada. Se você acha que está sendo traído, aí isso é ainda mais gravoso. Então, tudo isso são situações que nos afastam da civilidade. E aí é por isso mesmo que o Estado tem sim de meter a mão, a colher e tudo mais que houver, né? Temos de fazer uma luta muito grande contra a misoginia e, no caso da população LGBT, nós temos de ter a consciência de que nós estamos perdendo talentos, nós estamos perdendo pessoas pelo simples fato de elas terem uma orientação ou uma identidade de gênero diversa daquilo que nós consideramos que é o adequado. Veja, porque isso nem nos pertence. Nem nos pertence, é a vida do outro e da outra, né? Então, mas isso é muito grave ainda na sociedade, nós temos uma gama de preconceitos a ser vencidas, e eu acho que sim, o Estado tem de falar. Ontem e hoje eu estou homenageando com a flor LGBTQIAPN+, com as cores do arco-íris, mas não, para além disso, nós fizemos todo um trabalho durante esse mês de maio, ainda temos outras atividades, trabalhos de formação. Ainda hoje estivemos no Ministério Público levando um processo de formação para os promotores de justiça e promotoras de justiça, também para a compreensão, né, desses direitos. Eles conhecem das leis, mas precisam compreender como lidar com isso, como atender essas pessoas que procuram, né, os guardiões da lei também, a fim de que os seus direitos sejam resguardados e assegurados. Do mesmo modo, a nossa gerente executiva de direitos LGBTQIAPN+, Laura Brasil, fez um pronunciamento hoje, é um lugar de fala dela, eu mesma nem fui para a audiência, para a sessão especial,
porque queria que esse lugar de fala fosse para Laura, que é uma mulher trans e que tem um trabalho muito bonito, é uma grande pesquisadora, e é importante que o Estado diga: essa mulher pode me representar na Assembleia Legislativa. E a mensagem da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana era justamente essa. Essa mulher pode sim representar o Estado, ela tem competência, capacidade, pode estar em todos os lugares e é uma grande agente de serviços públicos que presta um grande serviço ao povo da Paraíba. E assim é que nós temos essas representatividades todas dentro da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana. Secretária Lídia Moura, eu vim agora na estrada aqui com o Luiz Henrique e a gente começou a lembrar de algumas coisas do passado que hoje não existe mais. Por exemplo, circo com animais, né? Era um absurdo, o circo tinha um leão e o mais absurdo ainda era a fila das crianças com os sacos cheios de gatos para alimentar os leões e receber o ingresso para entrar no circo. Aí isso acabou. Eu lhe pergunto, chegará o tempo em que a violência contra a mulher, que o racismo, que a discriminação pela opção sexual, pela religião, chegará um tempo de isso definitivamente ser resolvido, isso acabar, secretária? Olha, eu tenho muita esperança, né? Apesar de sofrer muito. Sim, eu tenho muita esperança. Veja, nós já avançamos, você tem razão, nós já avançamos em relação à proteção à natureza, aos animais, já avançamos em relação às crianças. Hoje em dia, se você olhar uma criança sendo maltratada, você chama o conselho tutelar, na hora a sociedade toda chama, um idoso, uma árvore sendo cortada, mas em relação às mulheres, a gente teima em tratar, a sociedade teima em tratar como algo do privado. Então, dizer, olha, ali é uma briga de marido e mulher que eu não quero me meter, não vou me meter, deixa isso para lá. Eu costumo dizer, não é possível que a gente ainda consiga dormir, né, com a nossa vizinha sendo espancada. Então, mas eu tenho fé de que a sociedade vá num crescente se envolvendo cada vez mais, ampare, acolha, oriente, acuda as mulheres que estão em situação de violência. O racismo, nós temos um processo histórico. A escravidão no Brasil foi o país de período mais longo, durou quase 400 anos, 388 anos. Quando termina no dia 13 com aquela lei, era uma lei que não cuidava de fazer, não é uma reparação que eu discuto, é de, pelo menos, uma oportunidade para as pessoas que haviam sido escravizadas. Então, não se distribuiu uma única gleba de terra, não se criou nenhuma ação social. Eu nem digo uma política, uma ação social. Então, aquelas pessoas amanhecem o 14, sem ter como se alimentar, para onde ir, perambulando, e a sociedade imediatamente, o sistema de justiça, os governos tratam, inclusive, de classificar aquilo como vadiagem, não é? Então, que aquelas pessoas, então, não podiam estar na rua porque poderiam ser detidas e presas porque estavam a perambular. Então, nós tivemos esse processo histórico que estruturou uma sociedade também naturalizando o racismo e negando que ele exista. Então, é um caminho longo, mas temos trabalhado, acho que temos dentro de uma ambiência, no estado da Paraíba e no Brasil, uma ambiência para caminhar dentro de um processo democrático que a gente possa articular contra esse estado de coisas. Então, eu sou esperançosa. Eu acho que o processo de educação pode nos levar a uma mudança de paradigma. Eu tenho esperança, sim. A sua secretaria tem dialogado bem com as forças de segurança do estado da Paraíba e esse diálogo tem trazido resultados positivos nessa luta que é de todos? Olha, a segurança é uma das grandes parceiras, né? A Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana, ela funciona o tempo inteiro na transversalidade. O secretário Gilmar Martins até brinca, diz, olhe, você como usa o seu orçamento e o dos outros, vou lhe contar onde tem um dinheiro ali para você ir buscar. Né? Dentro do governo. Meu parceirão, o secretário de planejamento, me dá uns caminhos, me ajuda muito nisso. Mas quero dizer que o governo, na orientação do governador João Azevedo, é um governo que é um time. Então, ninguém joga sozinho, ele tem de jogar articulado. Então, por isso é que nós temos grandes parcerias com a segurança pública, como com a educação, com a saúde, com vários entes governamentais, para que possa funcionar de maneira adequada, para que a gente possa fazer e desenvolver projetos. Às vezes
o dinheiro não está aqui nessa secretaria, está em outro. Mas nós temos a expertise de dizer como é que esse projeto e essa comunidade pode ser atendida. Quem paga a conta dentro de um mesmo governo não deve ser tão importante, né? O importante é que o governo entregue para a população aquilo que a população necessita. E a orientação do governador tem sido essa, eu brinco sobre o orçamento, mas a orientação do governador é que as secretarias dialoguem entre si para fazer parcerias e viabilizar tudo aquilo que a população necessita. O Orçamento Democrático é um grande parceiro e a Secretaria de Segurança Pública, inclusive, realiza conosco um dos programas de maior eficácia no estado da Paraíba para auxiliar as mulheres que vivem em situação de violência, que é o Programa Integrado Patrulha Maria da Penha, é feito por nós, da Secretaria coordenando, mas a Secretaria de Segurança, por meio das polícias militar e polícia civil, são o outro braço desse processo que faz funcionar ao ponto de, desde 2019, nós não termos perdido uma única mulher. Você vê que agora no Orçamento Democrático, que vai acontecer daqui a pouquinho instantes uma plenária aqui em Mamanguape, para essa região, até as cores, o governador tem dito isso nos seus discursos, nos seus pronunciamentos, feito o enfrentamento, ele próprio fazendo um chamamento para o enfrentamento à misoginia. Então, é muito importante que o governador, o governante máximo, se posicione contra essa misoginia, que é o ódio às mulheres, e que um orçamento democrático priorize as mulheres. O que é que nós temos dentro dessas plenárias? 70% das pessoas que falam na plenária são mulheres. Sim. Têm sido mulheres. A de ontem foram 73%. Eu ainda não vi aqui a lista das mulheres hoje, mas das pessoas que vão falar hoje, mas tem sido assim, que é para nós darmos essa visibilidade. E aí, veja, as mulheres não vão lá pedir só coisas para elas, não. A surpresa é essa. As mulheres estão lá reivindicando benfeitorias para toda a sociedade, para a sua comunidade, que vão à estrada, que é a escola, que são casas populares, tudo o que é necessário nas questões de saúde, de esporte, de cultura, não tratam apenas, tanto que a demanda sobre as questões da violência especificamente, embora saibamos que sejam necessárias, mas as prioridades têm sido gerais para toda a população. Lídia Moura, quem está aqui com a gente, você que chegou agora no nosso podcast Revista Estadual, nós estamos desde as 5 horas, Lídia, conversando, motivando e mobilizando aqui no orçamento, mas trazendo também muita informação. Agora, eu tem menos de 5 anos que é considerado crime matar uma pessoa LGBTQIA+. Eu fico pensando, o que foi feito antes? Quantas pessoas morreram inocentemente, apenas, somente pela sua condição? Morreram e quem cometeu o crime não foi punido. Luiz, vou mais não além. Foi punido. Mais além. Essa questão de matar, sim, que é um absurdo, mas de ver alguns segmentos, algumas pessoas comemorar e abrir a frase, morreu porque é isso, morreu porque é aquilo. Né? A sociedade é barbárie, né? Barbárie, né? Então hoje, Lídia, a gente está aqui no podcast do Revista Estadual, não celebrando, mas lutando junto com todas as pessoas da comunidade LGBTQIA+, para dizer que aqui também é um canal, é um lugar de voz e vez para essas pessoas. E para dizer também, Lídia, que não só o governo, que já faz muito, e deve fazer mais. Eu defendo o Estado máximo para as ações. Sim. Mas que você também assuma como cidadã, como pessoa, como combativa, como profissional, porque não pode se desligar. Olha, eu aqui faço isso, mas eu aqui, na minha igreja, não posso defender isso. Mas como pessoa, aqui eu posso. Isso não existe. Para mim só existe integralidade. É uma questão de coerência. Isso. Então é para te dizer, Lídia, que esse é um canal também para se lutar, para celebrar também e para trazer discussões como essa, que tem muita gente nos acompanhando aqui agora. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Eu sou muito, só comentar, eu sou muito grata que o programa tenha essa conduta. Sim. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença aprofundar, dar voz, dialogar sobre isso, dizer quais são os caminhos, o que é que precisamos fazer, como é que devemos caminhar, quais são os processos históricos que nos colocaram nessa condição. Porque talvez a gente compreendendo isso,
possamos ficar mais fortes para essa luta, né? Lídia, você é presidente de um partido político aqui na Paraíba. E você falou, agora há pouco, que 73%, 70% das participações nas plenárias do ALDE são de mulheres. E na política, Lídia, quando teremos essa questão, não só a participação de 73%, como a eleição de uma maioria feminina. Semana, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral estava comemorando de ter duas pessoas negras, duas mulheres negras no tribunal, no tribunal. Eu quero saber na política, Lídia, você como presidente do partido, como é que a gente vai à frente com isso? Olha, você sabe que essa luta para ampliar a participação das mulheres vem desde 1996, quando se estabeleceu a cota de 20%. Naquela época, depois avançou para os 30%. Naquela época, você tinha essa reserva para as mulheres, mas as chapas, se não atingissem isso, elas eram registradas deixando as vagas de lado. As mulheres lutaram um pouco mais. Hoje em dia, você só registra a chapa se tiver os 30% pelo menos. Entretanto, nós precisamos fazer com que as mulheres participem dos espaços de poder e decisão dentro do partido. Porque só chegar na eleição e dizer, tem aqui 30% para você ocupar, as mulheres não querem, porque é da nossa natureza, nós não gostamos e não queremos o poder pelo poder. A nossa situação é ridícula diante do mundo. De 193 países, nós estamos na posição 145. Ou seja, existem países menos avançados que o nosso, que têm uma participação de até 40%. O nosso está aí em torno de 14%, salvo engano. Então, é muito pouca a participação das mulheres nos parlamentos. Nós tivemos a CSW lá em Nova York, agora no mês de março, e passamos vergonha com esse índice que é do Brasil, né? Passamos vergonha, no continente nós somos o pior país, Estado parte nesse processo, nós precisamos avançar e os partidos precisam fazer essa participação de verdade. Então, se eu sou uma pessoa que sou dirigente partidária, que vou participar do processo de decisão, que vou discutir como é que serão as alianças, que vou discutir como é que é o dinheiro, porque o dinheiro também tem uma previsão legal, mas é burlado esse processo, a gente ainda está muito longe. A situação nossa de participação nos parlamentos é ainda vergonhosa e, quando comparamos com outros países, é inacreditável. Eu tive que dar uma saidinha aqui, estava aqui acompanhando a chegada. Ninguém percebeu, Luiz. Ninguém percebeu, Ninguém né? A minha percebeu. chegada e saída aqui ao vivo. Lídia, nós vamos daqui a pouco concluir a nossa transmissão de hoje falando sobre saúde. É ter o copo de água. Tu chegou esbaforida, apressada, correndo, vindo de Guarabira. Eu não me pegar um atraso. trânsito Eu em vim de João Mamanguá. Pessoa. De João Pessoa. Foi de João Pessoa, por isso que eu sofri para chegar mais. Dia de lutar contra a LGBTQIA+, fobia. Dia 17 de maio, que é hoje, a Lídia na frente da câmera, Eita, passando o olha, celular, o ao vivo, pedindo olha, a graça do ao vivo A graça do ao vivo é essa. essa. E amanhã, Lídia, além de todas as ações que tem hoje, amanhã é dia de vacinação, a Secretaria de Saúde e o nosso povo, LGBTQIA+, as mulheres, que são pessoas que são sensíveis e se mobilizam para ir ao posto de saúde, cuidam da saúde. Os homens têm grandes dificuldades para isso, de cuidar da saúde, Mas da você sabe que carteirinha de amanhã é um dia vacina. especial. Você sabe que amanhã nós temos uma outra data igualmente importante como a de hoje? Sim. Amanhã é o dia de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. 18 de maio. O Comitê Nacional Faça Bonito está fazendo aí 24 anos nessa luta, florindo o país, né, com esse ativismo em favor das crianças. Nós da Secretaria ajudamos também nessa mobilização. As entidades que fazem esse trabalho na Paraíba, a exemplo do Centro da Mulher 8 de Março, é parceira nesse processo dentro da rede de atenção às mulheres e meninas. Sim. Então, amanhã também é um dia de luta, de mobilização contra esse crime perverso, que é o crime de exploração sexual contra as crianças. Lídia, um beijo bem grande, um abraço. Muito Continuemos obrigada na a luta vocês. Muito obrigada. contra a fobia às pessoas LGBTQIA+. Com toda certeza. E que respeitemos
todas as pessoas. Todas. E todos e viva todas. esse revista tão especial. Gostou? Tão parceiro também nesse Coisa processo, boa. dessas nossas pautas, da diversidade humana e dos direitos humanos. Um abraço para todas vocês, para todos vocês. Estou sempre à disposição.